E aí galera, aqui quem vos fala é o Fredão, nós estamos juntos nesse momento para estudarmos quadriláteros notáveis, que é o módulo 13 lá da apostila 3, página 71, beleza? Veja, o que significa quadrilátero? Quadrilátero nada mais é do que um polígono simples que apresenta 4 lados. Isso é quadrilátero, polígonos que têm 4 lados, combinado? Há 2 tipos de quadrilátero, eu vos apresento aí, uma figura na esquerda, outra figura na direita. Uma da esquerda chamado quadrilátero convexo e da direita chamado quadrilátero côncavo, que é a nossa famosa pipa, estudada lá no módulo 11, que falávamos de triângulo, módulo muito importante, tá? Veja, quando que eu sei que o quadrilátero é côncavo? Quando ele é convexo, beleza? Bom, para que o quadrilátero seja convexo, qualquer lado que você escolher desse quadrilátero e prolongar esse lado, o prolongamento não atravessará a figura, o prolongamento não atravessará o polígono. Quer ver? Quer ver? É tranquilo, veja. Imagine que eu pegue esse lado AB desse quadrilátero e prolongasse ele para um lado ou para o outro. Veja que esse prolongamento não atravessou a figura, não atravessou o polígono. Se eu pegasse esse lado aqui, ó, o lado AD, e prolongasse ele para um lado ou para o outro, repare que o prolongamento não atravessou a figura. A mesma coisa acontece com esse lado CD, ó, prolonguei, o prolongamento não atravessa a figura, e por último o lado BC, quando eu prolongo, eu vejo que o prolongamento não atravessa a figura. Isso é um exemplo claro do que a gente chama de quadrilátero convexo. Ao contrário, por exemplo, da pipa, que é um exemplo nítido de quadrilátero côncavo. O que significa isso? Quando você prolongar um dos lados, por exemplo, o prolongamento do lado, atravessaria a figura. Veja, se eu pegasse esse lado BC da pipa e prolongasse ele, veja o prolongamento aí, ó. Ele atravessou a figura. Quando isso acontece, nós chamamos o polígono de polígono côncavo. Viu a diferença de um para o outro? Nós estudaremos os quadriláteros notáveis e eles são todos convexos, tá? Quando se fala de quadrilátero convexo, é simples para você, desculpa, eu vou te falar, talvez isso seja óbvio. Todo quadrilátero convexo tem 2 diagonais, tá vendo aí, ó? A diagonal AC e BD desse quadrilátero convexo da esquerda, e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é sempre 360 graus. A soma dos internos, 360, beleza? Lá na aula 11, no módulo 11, quando a gente falava do triângulo, o último problema que eu fiz foi um da FUVEST, que era aquela figura estrelada, né, estrela de 8 pontos. E eu terminei a resolução do problema mostrando para você um quadrilátero e afirmando que a soma dos ângulos internos do quadrilátero era 360, tá vendo? Hoje você estuda esse assunto chamado quadrilátero. Só que a gente vai se prender aos chamados quadriláteros notáveis. Notáveis quer dizer famoso, conhecido. Quem são eles? São 5 caras. O trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o tão conhecido quadrado. Esses são os chamados quadriláteros notáveis. São notáveis porque são famosos, porque são conhecidos, porque têm propriedades que a gente deve conhecer. Esse é o objetivo da aula, tá? Que a gente estude e saiba e aprenda e recorde, revise todas as propriedades de cada um desses quadriláteros desenhados para você. Por quê? Porque nenhum enunciado vai te fornecer a propriedade dos quadriláteros notáveis, já que eles são notáveis, já que eles são famosos, beleza? Tamo junto? Vamos começar pelo mais importante de todos os quadriláteros no meu ponto de vista quando se fala vestibular, que é o trapézio. Galera, o trapézio é o quadrilátero mais simples que tem. Toda figura com 4 lados, convexa, que você fizer, que apresentar 2 lados opostos paralelos será chamado de trapézio. Se uma criança desenhar uma figurinha com 4 lados, portanto um quadrilátero convexo, e essa figurinha, esse quadrilátero, apresentar 2 lados opostos paralelos, eu já posso chamá-lo de trapézio, e esses lados opostos serão as bases do trapézio. Essa figura é muito conhecida de vocês, tá vendo? Entenda que essa figura que eu fiz é um trapézio. Para isso, para que seja trapézio, as bases devem ser paralelas. O segmento AB é chamado de base maior, o segmento CD é chamado de base menor. E pelo fato de serem bases, eles são obrigatoriamente paralelos, desculpe da insistência. A distância, o segmento que indicar a distância entre essas 2 bases será chamado de altura do trapézio. E por ser altura, obviamente, formará 90 graus com as bases. Veja que esse segmento que eu fiz em vermelho forma 90 graus tanto na base maior quanto na base menor. E ele indica exatamente a distância entre as bases, portanto, a altura do trapézio. Tudo bem? Se nós olhássemos para dentro desse trapézio, se nós nos preocupássemos com os ângulos desse trapézio, algumas coisas eu queria que você soubesse. Primeiramente, as bases são paralelas, certo? Então, isso é condição sine qua non para que a figura seja chamada de trapézio. Se eu fizesse esse paralelismo para você observar,
Veja que os ângulos A e D, cara, são chamados de ângulos colaterais. Colaterais são ângulos que ficam do mesmo lado de uma reta transversal. Quando você tem um trapézio, as bases são obrigatoriamente paralelas. Os outros dois lados são chamados de lados transversos, lados oblíquos, ou também chamados de lados não paralelos. Então veja que as bases são duas paralelas, eu fiz aí o prolongamento para você enxergar esse paralelismo, e você tem um segmento AD que funciona como uma transversal. Portanto, os ângulos A e D ficam do mesmo lado dessa reta transversal, são chamados de ângulos colaterais. E quando eles são colaterais, a gente diz que eles são suplementares. Quer dizer que os ângulos A e D somados têm que dar 180 graus. E o mesmo ocorre para os ângulos C e B, que eu destaco aí para vocês, tá? Então dá para a gente afirmar que A mais D é igual a 180 graus e que B mais C também. Combinado? Veja, existem dois trapézios muito famosos. Um deles é chamado trapézio retângulo. Retângulo vem de reto, trapézio que apresenta um ângulo reto. Um dos lados desse trapézio, me perdoe, é perpendicular às duas bases e o outro é chamado trapézio isósceles, que é o mais simplesinho, tá? Toda vez que você tem um trapézio retângulo, eu digo assim para os alunos aí na sala da LAFA, ó, você pode até não saber fazer a questão, mas você tem uma obrigação, que é de começar essa questão. Tá vendo que essa figura que eu fiz aí, ABCD, é um trapézio. Veja que os segmentos AB e CD são paralelos, logo são as bases, que eu chamei de base maior Bzão e base menor Bzinho. Por que ele é um trapézio retângulo? Porque apresenta ângulo reto. Retângulo vem de reto, ângulo de 90 graus. Veja que esse lado AD é perpendicular às duas bases. Essa é a definição do trapézio retângulo. E toda vez que tiver uma questão de trapézio retângulo, a nossa preocupação é Pitágoras no final. O que você falou, gordão? Pitágoras no final. Quer ver? Você está vendo essa base lá em cima menor, que é chamado Bzinho? Pega essa base e taca. Pega essa base e taca. Pega essa base e taca. O jeito mais elegante seria falar, pega a base menor, projete sobre a base maior. Para, mano, vamos direto. Toda vez que o trapézio for retângulo, você pega a base menor lá em cima e pá, taca na base maior. Se lá em cima o segmento CD vale Bzinho, aqui embaixo o segmento AC' também vale Bzinho. Veja que o segmento AB era a base maior da figura, a base maior do trapézio, e valia Bzão. Então, Bzão tira Bzinho, eu concluo que o segmento C'B vai medir Bzão menos Bzinho. Veja que o segmento CC', feito em vermelho para você aí, meu filho, é o segmento que indica a distância entre as duas bases. E o segmento que indica a distância entre as duas bases é chamado de altura do trapézio. Tá vendo? Olha aí na parte do lado, ó no triangulinho do lado que eu estou pintando em amarelo para você. Para todo triângulo retângulo sempre vale o triângulo tio pitch. Para todo triângulo retângulo sempre vale o teorema do tio pitch Pitágoras. Bastaria que nós aplicássemos o Pitágoras nessa figura, tá? Uma outra sugestão pode ser a trigonometria do Jefão, lembra? Módulo 3, trigonometria no triângulo retângulo. Além do Pitágoras que eu posso usar nesse triangulinho amarelo, eu poderia aplicar um seno, um cosseno ou uma tangente, tá? No triângulo retângulo, beleza? Resumindo, trapézio retângulo, pega a base menor, taca na base maior. Ao lado, na direita, vai aparecer um triangulinho retângulo que vale o Pitágoras. Tudo bem? Esse trapézio é famosíssimo, galera, é importantíssimo pra gente. O outro trapézio é chamado trapézio isósceles. Paulo, você que é isso? Claro que sabe, cara. Trapézio isósceles tirando as duas bases, que são paralelas, os outros dois lados, são chamados lados oblíquos, não paralelos, lados transversais, eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho. Então, nesse trapézio ABCD amarelinho que eu fiz para vocês, eu quero que você entenda que os lados AD e BC são congruentes, por isso que ele é um trapézio isósceles, tá bom? Os ângulos de cada base são congruentes. Galera, os ângulos que ficam apoiados sobre a base maior têm o mesmo tamanho. Poxa vida, ele é um trapézio isósceles. Os ângulos que ficam apoiados sobre a base menor também são congruentes, conforme eu mostro na figura, tá? As diagonais são congruentes também. Tá vendo o trapéziozinho verde que eu fiz aí para você? Eu fiz uma figura separada só para falar das diagonais. Quando o trapézio é isósceles, a diagonal que sobe, que eu chamei de AC, é do mesmo tamanho que a diagonal que desce, que eu chamei de BD. Por isso que eu pus, inclusive, as duas da mesma cor. Para dizer que no trapézio isósceles, você tem os lados não paralelos congruentes, os ângulos de cada base congruentes e as diagonais também. A diagonal que sobe é do mesmo tamanho que a diagonal que desce. Você acha que é só isso que eu queria falar do trapézio isósceles? Não. Se o trapézio for retângulo, lembra que eu te falei? Pega a base menor, taca!
taca na base maior. Se o trapézio for isósceles, também. Você pega essa base menor aí, ó, que eu tô chamando de Bzinho, tá vendo? Fiz em azul pra você, fião. Taca na base maior. Se lá em cima é Bzinho, aqui embaixo também é Bzinho. Então o segmento D', C' vale Bzinho. Pelo fato do trapézio ser isósceles, esses dois segmentos do cantinho aí, ó, AD' e C'B, são do mesmo tamanho. Se tudo era Bzão, que é a base maior, e eu descontar a parte menor, fica Bzinho. Então vai ser Bzão menos Bzinho sobre 2, tá? Para todo triângulo retângulo sempre vale triângulo tio pitch, aplica o Pitágoras do lado, tá tudo certo, essa já era, beleza? Próximo quadrilátero notável, falei que são 5, né? Trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e por último o quadrado. Paralelogramo, o nome já diz, os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. O paralelogramo, na verdade, é um quadrilátero convexo em que os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Vê essa figura que eu fiz em azul. Eu falei embaixo dela que o lado AB é paralelo e congruente, viu que eu fiz o símbolo da congruência em vermelhinho? Ao lado CD. O lado AD é paralelo e congruente ao lado BC. Paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Aqui tem propriedades muito importantes para a geometria plana, viu, galera? Quando a figura que você tem na mão é um paralelogramo, além dos lados opostos serem paralelos do mesmo tamanho, você viu, ó, AB e CD valem um risquinho, AD e BC valem 2 risquinhos. Os ângulos opostos, os ângulos internos opostos são congruentes. O que você quis dizer, gordão? Eu quis dizer que se eu chamar o ângulo A do vértice A de amarelinho, o ângulo do vértice C também será. Se eu chamar o ângulo do vértice B de verdinho, o ângulo do vértice D também será. Então, em todo o paralelogramo, os ângulos internos opostos serão congruentes. Por que isso é importante? Isso não é importante, é muito importante. Porque o paralelogramo tem 4 ângulos internos e a soma deles tem que dar 360. Se eu te der a medida de um ângulo, eu não dei uma, galera, eu dei todas. Eu dei a medida de todos os ângulos. Tipo, se o ângulo do vértice A, que eu fiz amarelinho para você, fosse 60 graus, o ângulo do vértice C também seria. 60 mais 60 já daria uns 120 graus. 120 para 360 ainda faltam 240 graus. Quer dizer que os dois ângulos verdinhos somados teriam que dar 240. Se eu dividir por 2, 120 graus cada. Quer dizer que tendo a informação, tendo a medida de um dos ângulos, os outros todos estão na mão, tá? Outra coisa muitíssimo importante. Lembra que eu te falei que todo quadrado tem 2 diagonais. Quando você tem um paralelogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Então, se eu traçasse a diagonal AC e traçasse a diagonal DB, o que eu sei é que elas vão cruzar-se sempre no ponto médio. Eu falo assim para a galera, em todo paralelogramo, pega uma caneta e escreve aí. Em todo paralelogramo, as diagonais cruzam-se no ponto médio. Então, quando você tiver uma figura, galera, com 4 lados, e você perceber que as diagonais estão se cruzando no ponto médio, fechou! Isso com certeza absoluta será um paralelogramo, tá? Então, propriedades resumindo. Os lados opostos são paralelos do mesmo tamanho, os ângulos internos opostos são iguais e as diagonais cruzar-se-ão sempre no ponto médio, beleza? É nóis? Fechou? Retângulo. Retângulo vem de reto, galera. Retângulo vem de reto, retângulo vem de ângulo reto. Sabe o que é um retângulo? Retângulo, na verdade, é um quadrilátero convexo em que os ângulos internos são todos retos. Os ângulos internos são todos de 90 graus. Então, na verdade, ele é um quadrilátero convexo equiângulo. O que significa dizer que ele é equiângulo? Significa dizer que os ângulos são todos iguais. Retângulo. Os ângulos internos são todos retos. Os ângulos internos são todos de 90 graus. E como ele é um paralelogramo, vale as propriedades todas do paralelogramo. Os lados opostos são paralelos do mesmo tamanho, os ângulos opostos são iguais, as diagonais cruzam-se no ponto médio, pelo fato de ser um paralelogramo. Só que aqui tem uma propriedade mais bonitinha ainda para a diagonal. Quando se fala de retângulo, veja as propriedades. O retângulo é um paralelogramo em que os ângulos internos medem 90, por isso que é retângulo, porque os ângulos internos são retos. As diagonais cruzam-se no ponto médio e são congruentes entre si, galera. No retângulo, a diagonal que sobe é exatamente igual à diagonal que desce.
Então as diagonais cruzam-se no ponto médio e são do mesmo tamanho, tá? Resume aí para mim, gordão. Retângulo vem de reto. Retângulo é o quadrilátero notável em que os ângulos internos são todos retos. Tem duas diagonais, uma que sobe e outra que desce. Elas se cruzam no ponto médio e são do mesmo tamanho. Elas se cruzam no ponto médio e são congruentes, beleza? Losango. Losango é o balãozinho de São João. É a figura plana lá, é o quadrilátero convexo em formato de balão. O losango, galera, na verdade é um quadrilátero convexo em que os quatro lados são iguais. Então a gente fala que o losango é um paralelogramo em que os lados são todos congruentes. Por isso, pelo amor de Deus, que quando o senhor tem uma figurinha com quatro lados e que os lados são iguais, eu não posso afirmar que é quadrado. Sabe a bandeira do Brasil? Sabe a parte amarelinha da bandeira do Brasil? É um losango. Ela tem os quatro lados iguais e nem por isso é quadrado. Então não é porque a sua figura de quatro lados tem quatro lados iguais que ela é necessariamente um quadrado. Ela é necessariamente um losango. Essa é a definição do losango. Losango é um paralelogramo em que os quatro lados são congruentes. Viu o que eu disse aí para você? O lado AB tem o mesmo tamanho que o lado BC, que tem o mesmo tamanho que o lado CD, que por sua vez tem o mesmo tamanho que o lado DA. Beleza? Veja, propriedades então. Os quatro lados são iguais, sacou? O que mais? As diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes dos ângulos internos, tá? As diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes dos ângulos internos. Você está falando, gordão? Dá uma olhada. As diagonais, ó, a horizontal e a vertical, elas se cruzam no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes. Divide os ângulos internos ao meio, quer ver? Ó? Alfinha para cima, alfinha para baixo. Olha lá, tetinha para a esquerda, tetinha para a direita. Sacou? Então anota aí, pausa o vídeo, anota aí. Quando se fala de losango, os quatro lados são iguais. Não só isso, as diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes dos ângulos internos. Repare, que está vendo o losango aí? Quando você traça as duas diagonais, você divide o losango em exatamente 4 triângulos retângulos iguais. Opa! Eu não posso falar 4 triângulos retângulos iguais. Eu devo falar 4 triângulos retângulos congruentes. Muito bem. Era a aula de ontem. Combinado? Beleza? Esse é o losango. E por último, o tal do quadrado, que é o mais, desculpa aí, manjado de todos, tá? Mas cuidado, vou lembrar você aquela frase que a gente fala junto. Você sabe que eu fico insistindo em algumas coisas porque é carinho com você. É para não deixar você sair da linha. Você sabe, né? Não adianta saber tudo do que todo mundo sabe. O tal do quadrado, a molecada manja as propriedades. O que é o quadrado na verdade? O quadrado na verdade é um paralelogramo que é retângulo e losango simultaneamente. Todo quadrado é retângulo e losango simultaneamente. Todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer. O quadrado, na verdade, galera, é um paralelogramo em que os lados e os ângulos são congruentes, ou seja, é um paralelogramo equilátero e equiângulo. Quando você fala do quadrado, a gente fala assim, que eu acabei de falar, todo quadrado é retângulo e losango. Sabe o que significa dizer? Que o quadrado reúne para si todas as propriedades do quadrado e do losango simultaneamente. Quer ver? Não é novidade para ninguém que o quadrado tem os 4 lados iguais, concorda ou não? Não é novidade que o quadrado tem os 4 lados iguais. Por isso, ele é um losango, porque tem os lados iguais. Não é novidade para ninguém que o quadrado tem os ângulos internos retos. Por isso que ele é retângulo, tá vendo? Todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. Por que o quadrado é retângulo? Porque os ângulos internos são retos. Por que o quadrado é losango? Porque os 4 lados são iguais. Não é novidade para você que a diagonal que sobe é igual à diagonal que desce. Igual no retângulo. O retângulo também as diagonais são iguais. Não é novidade para você que no quadrado as diagonais cruzam-se no ponto médio, são perpendiculares entre si e funcionam como bissetrizes, igual do losango. Então a gente fala que todo quadrado é retângulo e losango ao mesmo tempo. O quadrado tem os 4 lados iguais, os 4 ângulos internos iguais de 90 graus, as duas diagonais iguais, elas se cruzam no ponto médio, são perpendiculares e funcionam como
bissetrizes, tudo bem? Essa é a teoria desse módulo 13 que diz quadriláteros notáveis. Vejamos alguns exercícios para vocês. Peguei um problema da FUVEST complementar, lindo, está em todos os materiais, vocês têm amigos estudando pelo Brasil inteiro, pode perguntar, esses caras têm essa questão no material deles, nós não temos, eu quero complementar. O retângulo a seguir, de dimensões A e B, está decomposto em quadrados. Então o cara pegou esse retângulão e dividiu em quadrados. Qual o valor da razão A sobre B? Bom, quando ele diz que o retângulo grande foi dividido em vários quadrados, eu posso afirmar para você que essa figura que eu destaco é um quadrado. E o quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se eu chamar esse ladinho de x, esse outro é x, esse outro é x, esse outro é x. 4 lados iguais. Só que ao lado tem um outro quadradinho, que compartilha o mesmo lado que o primeiro. Então, do lado é um outro quadradinho de lado x, conforme eu preencho aí. Combinado? 2 quadradinhos de lado x. Veja que agora, ó, aqui em cima, tem um outro quadrado um pouco maior. Um quadrado um pouco maior de lado 2x. Ah, é mesmo. Então, esse quadrado azul tem lado 2x. Então, preenche aí. Lado 2x, lado 2x, lado 2x. E para acabar, veja que esse quadradão verde que eu preenchi para você tem lado medindo, faz a conta aí, ó. 2x mais x vão dar 3x. Então, esse quadrado verde é um quadrado de lado 3x. Preenche aí, ó. 3x, 3x, 3x. Então, fechou, fião. Ele quer saber a razão entre A e B. A é o comprimento do retângulo. B é a altura ou largura do retângulo. Se você quer calcular o A, é só somar, ó, 3x mais 2x. Vai dar 5x. O B é a altura do retângulo, que já é exatamente o lado do quadrado verde, que é 3x. Então, a razão A sobre B vai ser 5x por 3x, simplificado x, 5/3, alternativa A de acabou esse. Simprão, né? Simprão da FUVEST, mais bonitinho. Resolvido de dentro para fora, ele sai rapidão. Foi um primeiro para começar. Número 2 é um lindo da Unesp, lindo de morrer da Unesp, só que não tão imediato. Muita gente não conseguiu resolver essa questão, tá bom? Porque necessita de uma construção. Uma certa propriedade rural tem formato de um trapézio, como na figura. Se é trapézio, as bases são paralelas. As bases WZ e XY do trapézio medem 9,4 e 5,7 respectivamente. Tá? Como tem isso na figura? Se o ângulo XYZ é o dobro do ângulo XWZ, a medida em quilômetros do lado YZ, que fica à margem do rio, é quanto? Galera, na verdade, ele falou que você tem um trapézio de base maior 9,4, base menor 5,7, e ele quer saber quanto vale esse lado YZ, galera, que fica margeando o rio. Então, o que ele quer saber, na verdade, quanto é o segmento YZ em quilômetros. O que me chama a atenção é esse ângulo do vértice Y valer 2B. Porque 2B é o dobro de B, que é o ângulo do vértice W, tá vendo? Então, o que eu pensei? O dobro dá para dividir por 2, dá para cortar no meio. Ah, pois é isso, cara. Foi aí que faltou para a galera que não conseguiu resolver essa questão. Muita gente não pensou, não pegou essa fita. O ângulo 2B é o dobro do ângulo B. Se é o dobro, dá para cortar no meio facilmente. E segmento ou semirreta, sei lá, que divide o ângulo ao meio, chama bissetriz. Essa é a sacada dessa questão. Se eu pegar esse ângulo 2B embaixo e traçar a bissetriz, ó, pau! A hora que você traça a bissetriz, você divide o ângulo ao meio. Então fica Bzinho para um lado, Bzinho para o outro. Observe agora que lá no vértice W, o ângulo já era Bzinho, porque ele falou. Então veja que nessa figura com quadriláteros aqui, ó, convexo, ou seja, nesse quadrilátero convexo que eu pinto em verdinho para você, os ângulos opostos são iguais, cara. Se os ângulos opostos são iguais, eu posso afirmar que isso é um paralelogramo. Lembra? Paralelogramo. Os lados opostos são paralelos do mesmo tamanho. Os ângulos opostos são iguais. Se eu te der uma, eu não dei uma, eu dei todas, tá vendo? Então, como eu percebo que nesse quadrilátero verdinho aí os ângulos opostos são iguais, eu afirmo que isso é um paralelogramo. Quer dizer, então, que se esse lado XY vale 5,7, lá em cima, além de paralelo, esse outro traço rosa, tem o mesmo tamanho que o de baixo, porque é paralelogramo. Então, lá em cima, 5,7. Como essa base WZ inteira media 9,4, 9,4 tira 5,7, vai sobrar 3,7 para esse segmento azul lá em cima.
Agora observe uma coisa aqui. Observe uma coisa. Você está vendo esse ângulo que eu estou destacando aí em cima com uma seta? Esse ângulo de cima e esse ângulo de baixo, mano, eles são alternos. Veja o Z do Jefferson aqui, ó. Veja o Z do Zorro. Os dois ângulos que eu coloquei uma seta, eles são alternos. Logo, eles têm a mesma medida. Se o ângulo da seta de baixo é B, lá em cima também vale B. Ah, poxa. Então já era. Observe esse triangulinho que eu destaco agora para você, que os ângulos da base são iguais. Se os ângulos da base são iguais, é porque ele é um triângulo isósceles. Lembra? Triângulo ângulo externo. Triângulo ângulo externo. Triângulo isósceles, ângulo externo. Triângulo isósceles e ângulo externo é a ferramenta que resolve quase todos os problemas que envolvem triângulo no vestibular. Beleza? É nóis? Quer dizer, se o triângulo aí destacado em azul, ele é um triângulo isósceles, quer dizer que esse lado aí que indica o comprimento do rio vai valer para a gente 3,7 km, que é para a gente ou para a Unesp aí a alternativa E, tá? Mas um problema que é da UFMG lindo de morrer. No quadrilátero ABCD da figura anterior, são traçadas as bissetrizes CM e BN, que formam entre si o ângulo alfa. A soma dos ângulos internos A e D desse quadrilátero corresponde a quanto? Veja, mano, na verdade ele quer saber quanto é o ângulo A mais o ângulo D, tá? Ele não quer saber quem é um ou quem é outro, ele quer saber quanto é A mais D. O A que eu pus em azul, o D que eu pus em vermelho, tá vendo aí? Tudo bem? Beleza? Ele quer saber quanto é A mais D. Bom, ele falou que CM é bissetriz. Se CM é bissetriz, ele divide o ângulo ao meio. Se eu chamar a metadinha de baixo de θ, a metadinha de cima será θ, porque CM é uma bissetriz. Ele fala que BN também é bissetriz, e bissetriz divide o ângulo ao meio. Se eu disser que essa metadinha roxa para a direita é beta, a metadinha roxa para o lado esquerdo também é beta. Beleza? CM e BN foi dito aí no enunciado que são bissetrizes. Agora, me preocupa esse triangulinho aqui, ó. Está vendo esse ângulo alfa que ele deu? Esse ângulo alfa é o ângulo interno desse triângulo aí, ó. Tá vendo que estou destacando? E se ele é um triângulo, a soma dos internos tem que dar 180. Então eu pensei, será que esses meninos vão enxergar esse triangulinho? O alfa que ele deu pertence a esse triangulinho, é o ângulo interno do triangulinho. Então se eu somasse alfa mais beta mais θ tem que dar 180. O alfa foi dado. O beta e o θ foi o gordão que pôs. Então não pode ter na resposta nem beta nem θ. Então se o beta e o θ não são desejáveis, isola eles. Então pensei assim, vou isolar o beta mais θ. Se eu isolar o beta mais θ, o alfa vai para o outro lado menos alfa, eu escrevo que beta mais θ é 180 menos alfa, reservo isso. Beleza? Agora observe esse ângulo vermelhinho lá em cima, ângulo de vértice N de navio. Tá vendo? Esse ângulo do vértice N de navio, ele é ângulo externo, galera, desse triângulo vermelho todo, irmão. Se ele é ângulo externo, deixa eu pegar uma escovinha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é ângulo externo, ó, desse triângulo todo aqui, ó. E se ele é ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, que vai ser beta mais isso aqui tudo que é 2θ. Então deixa eu tirar de novo. Esse ângulo de vértice N de navio, ele está fora do triângulo vermelho. Então ele é chamado ângulo externo. Tampa o vizinho dele, sobra o que somar. O ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Deixa eu tirar essa bagunça da tela. Então eu posso afirmar que aquele ângulo lá em cima, ele vai valer beta mais 2θ. Pronto. Pronto o quê, gordão? Pronto porque agora, nesse quadrilátero ADNB, escrevi aí para você, fião. No quadrilátero ADNB, a soma dos internos tem que dar 360. Então o ângulo A mais o ângulo D mais o ângulo beta mais 2θ. Com o ângulo beta lá embaixo, tem que dar 360. Fiz a conta. Então A mais D mais 2 beta mais 2θ tem que dar 360. 2 beta mais 2θ, pensei no dano e vou fatorar, pôr o 2 em evidência. Veja que sobrou agora, pondo o 2 em evidência, beta mais θ. E beta mais θ eu tenho aqui, ó, escovinha de novo. O beta mais θ eu tenho aqui, que é 180 menos alfa. Portanto, posso trocar neste lugar aqui. Tá vendo? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou trocar o beta mais θ por 180 menos alfa. Aí se aplica a distributiva, ó, escovinha de novo. Aplica a distributiva do 2 aqui, ó, para dentro do parênteses. Beleza? Aplica a distributiva. Aplicou a distributiva,
vai ficar assim, A mais D mais 360 menos 2α é 360. Então eu poderia simplificar o 360 de um lado, 360 do outro, cortou, passar o menos 2α para lá. Se isso você fizesse, a gente conclui que o A mais D vale 2α e, portanto, a alternativa D para essa questão aí. Tamo junto? E por último, a questão da FUVEST 2019. Eu jamais deixarei de fazer essa aqui para você, tá? Uma empresa estuda cobrir um vão entre dois prédios com formato de paralelepípedos retângulos, que tem paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero, com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme a indicação da figura. Sabendo que a lateral de um prédio tem 80 metros de altura e 28 metros de largura, e que a lateral do outro tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que essas duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra, a área total dessa lona seria de quantos metros quadrados? Só que a FUVEST fez o desenho para a gente. Essa caixa de sapato alta tem 80 metros de altura, 28 metros de largura. A caixa de sapato menor, paralelepípedo, mano. Caixa de sapato menor tem 60 metros de altura, 20 metros de largura. E eles vão cobrir esse vão, e esse vão é de 15 metros, elas não estão encostadas, duas caixas, tem 15 metros de distância entre eles, é um vão. Deixa eu pegar uma escovinha aqui, ó. Aqui existe um vão, tá vendo, ó? 15 metros de distância. Eles vão cobrir esse vão com uma lona, ó. Ó a lona aqui, ó. Tá vendo essa loninha? Que tem o formato de um quadrilátero, você tá vendo. E ele quer saber qual a área desse quadrilátero. Bom, isso é um trapézio, dá pra ver, tá? Nós temos aqui, ó, a base maior. Essa base maior é a largura do primeiro prédio, que é 28 metros. Nós temos aqui a base menor do trapézio, porque é a largura do prédio mais baixo, que é de 20 metros, tá? Que são 20 metros. Então, nesse trapézio está faltando uma altura, galera. Então, pensei assim, está faltando uma altura. Porque a área do trapézio é bem conhecido. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, está faltando a altura. Como é que eu farei para calcular essa altura? Eu pego no seu pé, não é de hoje. Fudido por fudido, truco. Tenta formar triângulo. Tá vendo esse segmentinho que eu estou fazendo em verde para você? Ele indica a diferença de altura dos dois prédios. Um tem 80 metros, outro tem 60, a diferença de altura é 20 metros. Tá vendo esse segmentinho que eu estou fazendo em azul agora, para fechar um triângulo? É exatamente o vão de afastamento de um prédio para o outro, que é de 15 metros. Olha lá, fião. Olha o triangulinho retângulo, 3, 4, 5. Fala, que? 3, 4, 5. Esse triangulinho amarelo nada mais é do que um 3, 4, 5. Pega o 3, multiplica por 5. 3 vezes 5, 15. Pega o 4, multiplica por 5. 4 vezes 5, 20. Então, essa hipotenusa vermelha que eu chamei de H é o 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, fechou. Fechou porque agora, veja, escovinha aqui, ó. Eu tenho a base maior do trapézio, eu tenho a base menor do trapézio e agora eu tenho a altura dele calculada aqui, ó. Tá bom? Eu tenho essa altura. Então, agora é só calcular a área do trapézio. E a área do trapézio, você está ligado que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Troca a base maior por 28, a base menor por 20, a altura por 25. Faça essas contas, isso vai dar 600 metros quadrados, que para a FUVEST é a alternativa C. Beleza? E por último, a tarefa proposta para vocês, tá bom? 244, 253, 254, 256, 258 e, claro, as anotações dessa aula que são importantíssimas, que são as propriedades dos quadriláteros notáveis, tá? Um grande beijo para vocês, espero ter ajudado e mais uma vez, tá precisando de alguma coisa, me inscreve lá no Instagram, Fredão Prof. Mate, eu te respondo, tá? Tem vários amigos, podem conferir com eles. Todos que me procuraram tiveram a resposta quase que imediatamente, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês, bom final de semana para vocês e para a família. Beijão.